Você já passou por isso? Você começa uma dieta com toda a motivação do mundo. Seu rosto afina, seus colegas de trabalho começam a notar, seus braços ficam mais definidos e aí tá sua barriga, simplesmente parada, totalmente indiferente, como aquele convidado indesejado na festa que se recusa a ir embora. Parece até que ela dá uma risadinha pra você enquanto você come sua salada direitinho. Porque seu corpo perde gordura em todo lugar, menos exatamente onde você mais quer. A resposta pode te surpreender. A maioria das pessoas pensa que a gordura abdominal é apenas um depósito de energia incômodo que precisa ser queimado. Errado! A gordura abdominal é um tecido altamente complexo, quase como um órgão com seu próprio conjunto de regra. Ela se comunica com seu cérebro, influencia seus hormônios e, aqui está a parte crucial, é o bunker de sobrevivência definitivo do seu corpo. A evolução não desenvolveu essa gordura como uma imperfeição estética. Foi concebida como um seguro de vida. Seu corpo trata sua barriga como uma reserva de ferro para emergências absolutas. Antes mesmo dos seus músculos abdominais pensarem em aparecer, seu organismo quer ter 100% de certeza de que você não vai passar fome amanhã. Esse mecanismo biológico de segurança transforma a perda de gordura abdominal em um jogo de xadrez. E a verdade é que a maioria das pessoas vira o tabuleiro e desiste justamente no momento em que estavam prestes a dar o checkmate. Exatamente quando o corpo finalmente estava prestes a virar a chave. Mas não se preocupe. Hoje, vamos acabar com o achismo, não vamos apenas entender por que isso acontece. Eu vou te mostrar exatamente quando essa chave decisiva é virada e como reduzir drasticamente o tempo de espera. Prepare-se, porque o que vem a seguir vai mudar para sempre a forma como você pensa sobre dietas. Vamos ser sinceros, quando você começa uma dieta, seu corpo não pensa, ah, que ótimo, finalmente meu corpo de praia. Não, ele pensa, alerta vermelho, a cadeia de suprimentos está colapsando. Ele entra em modo de pânico total. Seu organismo está acostumado a um fluxo constante de calorias e refeições. Quando você corta isso de repente, é como puxar o tapete do seu metabolismo. Nos primeiros dias, seu cérebro detecta esse déficit de energia e manda ordens rigorosas para o seu fígado. A ordem é clara, abra as comportas. Precisamos de energia agora. Seu fígado, então, libera a glicose armazenada, o que é conhecido como glicogênio. Esse é o açúcar de queima rápida que te mantém funcionando. E sim, você pode até se sentir mais leve nesses primeiros dias. A balança mostra um número menor. Você pensa, uau, já tá funcionando. Mas eu preciso te decepcionar. Isso não é nem 1 grama de gordura. Isso é só adaptação. Seu metabolismo está simplesmente testando se essa escassez é só um soluço passageiro ou se é para valer. Então, se você está frustrado depois de 3 dias porque o cós da sua calça ainda aperta do mesmo jeito, relaxa. Muita coisa está acontecendo, mas é só o aquecimento antes do treino de verdade começar. O peso que você perde na primeira semana geralmente é uma grande ilusão, e quando você entende o motivo, nunca mais vai olhar para a balança com decepção. Pensa no glicogênio como a bateria do seu corpo. É açúcar armazenado, pronto para ser usado. Mas aqui tá algo que quase ninguém te conta. O glicogênio se liga à água. Para cada grama de açúcar que seu corpo armazena, ele retém cerca de 3 a 4 gramas de água. Então, o que acontece quando você corta os carboidratos e reduz as calorias? Suas reservas de glicogênio se esvaziam e, junto com o açúcar, a água também vai embora, litros dela. É por isso que você pode perder 1 a 2 quilos na primeira semana e se sentir incrível. Mas vamos manter os pés no chão. Isso não é gordura. Você simplesmente perdeu água. Quando essas reservas acabam, seus níveis de insulina finalmente começam a cair, e esse é um momento decisivo. A insulina baixa é o sinal verde para o seu corpo liberar o acesso às reservas de gordura. Mas, e esse é um grande mais, isso não acontece da noite para o dia. Normalmente leva de 3 a 5 dias em um déficit calórico consistente para esse processo realmente começar. Aquela primeira semana geralmente parece mágica. Os números caem, você se sente mais leve. Mas se você acha que essa perda de peso inicial significa que a gordura da barriga está derretendo, você vai acabar se decepcionando, porque depois que a água vai embora, a balança geralmente simplesmente para de baixar. E é exatamente nesse momento, quando a recompensa rápida desaparece, que a maioria das pessoas desiste. Elas acham que a dieta parou de funcionar, quando na verdade estão bem na porta do verdadeiro processo de queima de gordura. Aquela queda inicial na balança não é uma vitória, é um convite para continuar. Porque o que vem a seguir é o momento que separa as pessoas que têm sucesso daquelas que não têm. Bem-vindo à segunda semana, ou, como também pode ser chamada, o teste de paciência. Seu corpo agora entendeu que isso não é um jogo passageiro. A ingestão de energia caiu de forma permanente. E o que uma máquina de sobrevivência faz? Ela se defende. Seu corpo ativa um sistema poderoso que chamamos de adaptação metabólica,
que isso significa para você? Seu metabolismo desacelera um pouco, ele fica mais eficiente, como um carro que de repente muda para o modo econômico. Ao mesmo tempo, ele começa a ajustar os controles dos seus hormônios. A grelina, o hormônio que faz seu estômago roncar, se anuncia em alto e bom som. Você tá com fome, talvez você esteja um pouco mais irritado do que o normal. Você se pergunta por que tá se submetendo a isso. Esse é um jeito da natureza te proteger, um mecanismo que manteve nossos ancestrais vivos durante invernos brutais. Hoje em dia, isso só te deixa maluco quando tudo que você quer voltar a caber no seu jeans. Mas aí vem a ironia. Embora pareça um retrocesso, na verdade é um bom sinal. Significa que seu corpo está se ajustando a uma nova realidade. Você está forçando ele a mudar de estratégia. Você está chegando mais perto do momento em que a gordura corporal de verdade, vira a principal fonte de energia. O segredo nessa fase não é lutar contra o seu metabolismo comendo ainda menos, mas sim trabalhar com ele de forma inteligente. A consistência é sua arma mais forte agora, mas só ela não basta quando a química do seu corpo está desregulada, porque existem condutores invisíveis decidindo se você queima gordura ou se segura nela, não importa o quanto você seja disciplinado. Vamos falar de hormônios? Eles são o software que faz seu hardware funcionar. Quando você está de dieta, esse equilíbrio delicado pode decidir tudo. Vamos falar da insulina? A insulina é basicamente o gerente de estoque do seu corpo. Enquanto a insulina estiver alta por causa de lanches constantes, açúcar ou refeições exageradas, as portas dos seus estoques de gordura ficam trancadas. É biologicamente quase impossível queimar gordura quando a insulina está patrulhando sua corrente sanguínea. Só quando você mantém a consistência é que a insulina cai o suficiente para esse gerente de estoque bater o ponto e finalmente abrir as portas. E ainda tem o cortisol, nosso companheiro constante, o hormônio do estresse. Quando você se coloca sob pressão por causa da dieta, dorme pouco ou se força até a exaustão nos treinos, seus níveis de cortisol aumentam. E sabe do que o cortisol gosta? Gordura abdominal. O cortisol alto manda esse recado para o seu corpo: perigo à frente, proteja os órgãos, armazene toda a gordura no centro. É um ciclo vicioso que pode te deixar completamente maluco. Você se estressa porque não está perdendo peso, seu cortisol sobe e é justamente por isso que você não perde a gordura da barriga. Além disso, o cortisol costuma desencadear uma vontade intensa de comer doces. Seu corpo está pedindo energia rápida para lidar com a pressão. Para realmente acessar suas reservas, seus hormônios precisam estar em harmonia. A insulina precisa cair para liberar gordura, o cortisol precisa ser controlado para parar o armazenamento e a leptina, seu hormônio da saciedade, precisa se manter estável o suficiente para você não atacar a geladeira. Se você já se perguntou por que seu amigo parece comer o que quiser e ainda assim emagrece, enquanto você se priva e não sai do lugar, não é falta de força de vontade, é química hormonal. Mas o que acontece quando você atravessa essa tempestade? Quando é que o esforço finalmente compensa? Depois de cerca de 1 a 2 semanas de esforço consistente, seu corpo atinge um ponto de virada. As reservas de glicogênio estão quase vazias, a insulina está baixa, o metabolismo parou de reclamar e começou a funcionar. Agora é que a verdadeira mudança começa. Seu corpo entra em um estado que os especialistas chamam de flexibilidade metabólica. Ele muda de marcha. Ele para de procurar desesperadamente por açúcar e começa a usar gordura como principal fonte de energia. Essa mudança não acontece de repente. Você não acorda de repente magro, é mais sutil do que isso. Você percebe quando seu nível de energia se mantém estável ao longo do dia, em vez de despencar depois das refeições. Se percebe quando aquela vontade constante de comer doce desaparece. Seu foco fica mais aguçado, você fica mais concentrado. Por quê? Porque seu fígado agora está começando a converter gordura em corpos cetônicos. Isso é um combustível incrivelmente eficiente para o seu cérebro. Para muitas pessoas, essa é a primeira vez em anos que o metabolismo está funcionando do jeito que a natureza realmente planejou. Quanto tempo isso é? Isso é individual. Algumas pessoas com boa saúde metabólica conseguem isso em um dia. Outras, cujo metabolismo foi desacelerando com o tempo, podem precisar de 2 semanas inteiras. Mas uma verdade permanece constante: consistência supera intensidade. Seu corpo não recompensa quem começa mais rápido. Ele recompensa quem não desiste. Se você chegou até aqui, parabéns! Você não está mais só fingindo perder peso. Seu corpo agora está queimando reservas de verdade. Mas espere um pouco antes de comemorarmos cedo demais. Precisamos falar sobre uma distinção importante, porque nem toda gordura é igual, e a gordura que vai embora primeiro geralmente não é aquela que te incomoda no espelho. Precisamos falar sobre 2 tipos de gordura completamente diferentes: gordura subcutânea e gordura visceral. Pode soar clínico, mas é essencial para entender o que realmente está acontecendo.
A gordura subcutânea é o tecido macio logo abaixo da pele, aquele que você consegue beliscar. É a gordura que cobre o seu abdômen. Irritante, né? Sim, mas é menos preocupante para a saúde. A gordura visceral é o verdadeiro inimigo. Ela fica bem no fundo da sua cavidade abdominal, escondida sob os músculos. Ela envolve o seu fígado, seus intestinos, seu pâncreas. É metabolicamente ativa, promove inflamação no corpo e é um fator de risco para uma série de doenças. Aqui vai uma boa notícia. A gordura visceral geralmente é a primeira a ir embora. Como ela é tão ativa e tão bem irrigada pelo sangue, seu corpo recorre a essas reservas primeiro quando precisa de energia. É por isso que seus indicadores de saúde costumam melhorar muito antes de você ver uma grande diferença no espelho. A gordura visível, aquela camada macia na parte inferior da barriga, geralmente é a última a sumir. Ela é teimosa. É a reserva de ferro. Isso explica porque você já pode se sentir muito mais em forma, mas a barriga ainda está lá, visível. Na verdade, seu corpo está te fazendo um favor. Ele elimina primeiro a gordura interna, que faz mal à saúde, antes de se preocupar com a estética. Então, da próxima vez que você estiver parado, impaciente na frente do espelho, lembre-se de que o trabalho mais importante está acontecendo nos bastidores agora mesmo. Seu corpo está fazendo uma faxina por dentro antes de se preocupar com o lado de fora. Mas como apoiar esse processo sem perder nossa preciosa massa muscular? Porque simplesmente pesar menos não é o objetivo. Queremos parecer em forma e definidos. Muita gente usa o exercício apenas para queimar calorias. Essa visão é muito limitada. O verdadeiro poder do treino está em como ele reprograma o seu metabolismo. O treinamento de força é a chave aqui. Por quê? Porque os músculos são tecidos ativos. Eles consomem energia mesmo quando você está em repouso. Cada grama de massa muscular aumenta sua taxa metabólica basal. É como se você estivesse instalando um motor mais potente, que queima mais combustível mesmo quando o carro está parado. E ainda tem o treino intervalado. Ele faz com que seu corpo continue gastando energia por horas após o treino para se recuperar. Mas nunca subestime o movimento moderado. Uma caminhada longa, pedalar, cuidar do jardim. Isso pode não parecer esporte de alta performance, mas é a arma secreta contra o estresse. Isso reduz o seu cortisol. E como já aprendemos, menos cortisol ajuda a combater a gordura abdominal. A mágica está na combinação: força para o metabolismo, cardio para o coração, movimento leve para o equilíbrio. Mas presta atenção! Se você treina como um campeão mundial, mas come como se não houvesse amanhã, é como tentar esvaziar uma banheira com a torneira aberta. A nutrição cria a base. O treino molda o resultado. Você pode treinar o quanto quiser, mas existe um fator que pode desfazer todo o seu esforço. Um fator que a maioria das pessoas subestima completamente. Você pode ter o plano alimentar perfeito, a melhor rotina de treino, disciplina de ferro, mas se estiver dormindo mal, tá enxugando o gelo. Durante o sono profundo, acontece o trabalho de reparo. Seu corpo se regenera e, de forma crucial, regula os hormônios da fome. Quando você negligencia o sono, tudo sai do ritmo. Sua fome aumenta, sua sensação de saciedade diminui. O resultado, você acorda desejando comidas ricas e doces, muitas vezes antes mesmo do dia realmente começar. Seu corpo exige energia rápida para compensar o cansaço. E ainda tem o estresse. O estresse crônico é veneno para o seu progresso. Quando você está constantemente sob pressão, seu cortisol fica permanentemente elevado. E o cortisol não só bloqueia a queima de gordura, como também promove o acúmulo de gordura na região abdominal. É um mecanismo de proteção antigo. A solução é simples, mas muitas vezes difícil de colocar em prática no dia a dia. Dê a si mesmo de 7 a 8 horas de sono. Leve a recuperação tão a sério quanto seus treinos. Para de tratar o cansaço como um troféu. Sua barriga não precisa de mais abdominais, ela precisa de descanso e equilíbrio, porque no fim das contas a gordura mais teimosa não está no seu corpo, está nos seus hábitos. Você provavelmente está se perguntando agora: ok, faz sentido, mas quando é que eu vou realmente ver resultados na minha barriga? Quando é que o pneuzinho vai sumir? Essa é a pergunta das perguntas. E a resposta honesta, mesmo que exija paciência, é a seguinte. Em média, para alguém que está fazendo tudo certo, déficit calórico, dieta rica em proteínas, exercício, sono, o corpo começa a atacar visivelmente a gordura abdominal entre a 3ª e a 6ª semana. É nesse ponto que as reservas estão vazias, os hormônios se equilibraram e o metabolismo está funcionando de forma eficiente. Para algumas pessoas, especialmente aquelas que lidam com muito estresse ou têm o metabolismo lento, pode levar 8 semanas ou até mais para o corpo mirar de verdade na barriga. Eu sei que isso parece muito tempo, mas quando esse ponto é alcançado, algo motivador acontece. O progresso se torna mais visível.
A perda de gordura geralmente acelera, porque seu corpo agora aprendeu a usar a gordura como fonte de energia. As primeiras semanas testam sua determinação. O tempo depois disso molda seus novos hábitos. Não importa o quão rápido você começa, o que importa é se você persiste até o seu corpo estar pronto. Como saber se você está no caminho certo? Esqueça a balança por um momento. Preste atenção em como seu corpo se sente. Quando seu metabolismo muda, sua energia fica mais estável. Aquele cansaço da tarde desaparece. Sua fome muda. Ela passa de um desejo urgente para uma sensação controlável. Você não vai ficar irritado de fome, aquele nervoso por estar com fome, se a refeição atrasar 1 hora. Você pode perceber que está sentindo mais calor do que o normal porque seu metabolismo está ativo. Seu cós fica mais folgado, mesmo que o número na balança não mude. Esses são os verdadeiros sinais. Esses são a prova de que seu corpo agora está acessando suas reservas. Chegar a esse estado é uma conquista. Manter esse estado é o verdadeiro sucesso. O erro mais comum é voltar aos velhos hábitos logo depois das primeiras conquistas. Mas perder gordura não é uma corrida de curta distância com uma linha de chegada onde você desaba no sofá. É uma mudança de estilo de vida. Você não precisa fazer dieta restrita para sempre, mas deve manter os bons hábitos: proteína, sono, movimento, tranquilidade. Se você mantiver 80% dos seus novos hábitos, você garante 100% do seu sucesso. A gordura abdominal não apareceu do dia para a noite. Ela também não vai sumir do dia para a noite. Mas com paciência, entendimento do seu corpo e a estratégia certa, ela vai embora. E quando isso acontecer, não é só o seu reflexo que muda, é como você se sente na própria pele. Não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube para descobrir ainda mais conteúdos como este.